A paz do Senhor para os meus irmãos, mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui para mais uma aula abençoada da nossa escola dominical. Vamos começar com a oração. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Senhor, que Tu nos colocas aqui, Senhor, para mais uma vez estarmos transmitindo a Tua palavra. Vem ser conosco, ajuda-nos, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo. Fala através de mim, Senhor Deus. Senhor, aquilo que deseja, Senhor, que os Teus servos ouçam, meu Pai, a respeito da Tua palavra, da unção do Teu Espírito Santo ser conosco. Prepara, Senhor, nossa mente para receber a Tua palavra, o nosso coração, e assim, Senhor, possamos crescer espiritualmente falando, Senhor. Seja conosco, Jesus, em tudo o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, por mais esta lição maravilhosa, onde vamos falar de dom de elocução. Elocução, irmão, nada mais do que fala, não é? Um jeito de falar, né? Falar e transmitir a palavra do Senhor, elocução. Pois bem, é exatamente sobre isto. O texto nos fala, porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e o Espírito fala de mistério, e em Espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A verdade prática nos ensina os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus! Graças a Deus, então, meus irmãos, por mais esta lição maravilhosa, que hoje nós vamos estar aprendendo juntamente aqui, porque é a palavra do Senhor e todo dia nós aprendemos sempre. Quando a lemos, quando observamos, e principalmente sendo a lição da escola bíblica dominical. Peço, irmãos, atenção para que nós fiquemos bem atentos a esses assuntos que são de extrema importância para nós nos dias atuais. Né? Então, hoje nós vamos estudar a respeito da elocução, que é composta, então, de 3 dons de elocução, que são profecia, variedade de línguas e interpretação. Né? Então, qual o propósito destes dois, irmãos? Isso que nós vamos ver, porque atualmente temos visto muita confusão, né? E falta de sabedoria no uso destes dons. Então, nós devemos saber como usá-los. Né? Então, nós temos que ver realmente, em especial, de profecia. Por isso, irmão, precisamos estudar com afinco este tema de hoje, a fim de que não sejamos enganados pelos falsos profetas. A introdução nos fala que o estudo da lição desta semana concentrar-se-á nos 3 dons classificados como os de elocução, ou seja, de fala, meu irmão. É falar, não é? Profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Os propósitos destes dons especiais são os de edificar, exortar, né, e consolar a Igreja de Cristo. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 14 e versículo 3. 1 Coríntios 14, 3. Vamos ler então aqui, irmãos. Vou procurar aqui a eletrônica, nossa Bíblia eletrônica, porque fica muito mais rápido do que nós folhearmos, né? Então vamos ver aqui 1 Coríntios, capítulo 14, vamos ver aqui o capítulo 14, versículo 3, que nos fala desta maneira: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Pois bem, e edifica a si próprio, né? Quer dizer, então, o que fala em línguas. Agora, o que profetiza é, então, entendido por todos, não é? Ele é entendido por todos.
Então isso porque os dons de locução e elocução, irmãos, são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na igreja de forma incorreta. Assim devemos estudar estes dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não ser enganados pelas falsas manifestações. Então vem o primeiro tópico aqui, que é o dom de profecia. 1 Coríntios capítulo 12, não é? Aqui nós vamos ver aqui então, capítulo 12 e versículo 10, que nos fala assim, desta maneira. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. O versículo 11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então vamos ver aqui que é profecia, o de falar em línguas e o de interpretar as línguas. Veja bem. Então, irmãos, o que é esse dom de profecia? De acordo com Stanley Orton, o dom de profecia, relatado por Paulo em 1 Coríntios 14, refere-se a mensagens espontâneas, não é? Inspiradas pelo Espírito em uma língua conhecida, para quem fala e também para quem ouve. Então, essa é a profecia. Ela é entendida por todos, quem está falando e quem está ouvindo. Este é o dom de profecia, é profetizar, transmitir as coisas de Deus à igreja. Não é? Por quê, irmão? Porque o profeta nada mais é do que uma pessoa que fala por outrem, um profeta, não é? Então, o profeta está falando de quem? Principalmente o salvo, o crente salvo na pessoa de Jesus Cristo. Fala das coisas de Deus, as mensagens que Deus tem para transmitir à igreja, além do que nós já temos a da palavra de Deus, que é profecia, não é? Mas quando Deus quer usar de um modo especial, então usa uma pessoa para transmitir o que ele quer falar diretamente com a igreja. Pois bem, então veja. Então, espontânea inspirada pelo Espírito em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar mesmo, quer dizer ensinar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, não, pois essa não é a finalidade da profecia. Então, quando os irmãos verem aí pessoas profetizando, eles falam, quem Senhor vai te dar tal coisa, isso, aquilo, irmão, nós temos que julgar as profecias. A palavra de Deus é bem clara quanto a isso, porque ela tem um propósito próprio. Não é para estar levantando a moral de ninguém aí, só profetizando bênçãos em cima das pessoas, como muitos falsos profetas fazem, né? Deixam de entregar a mensagem de Deus real e começam a falar coisas que realmente o Senhor não mandou que falasse, né? E isso atrapalha muito o trabalho na igreja. Então, veja. Então, que não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernentes a alguns incorretos deste dom. Não poucos crentes em igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, está lá em 1 Tessalonicenses 5:20, inclusive eu lerei aqui para os irmãos compreenderem melhor, 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 20, nos diz desta maneira: não desprezeis as profecias. Mas no versículo 21 diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então, não é pecado nós julgarmos mais internamente, viu, irmão? Eu com Deus, Deus comigo ali. Observar o que está sendo dito. Porque se for de Deus, a gente vai sentir que é do Senhor, que está falando conosco, e ela vai se cumprir. Mas cuidado com o que está sendo dito.
Isso tem que ser a vigilância do crente. As Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada. Mas isso é uma verdade, irmão? Sim, é uma verdade que está aqui na palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 14, não é? O que nós vamos ler, capítulo 14, versículo 29 em diante, que nos diz: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se porém vier revelação a outrem que esteja assentado, por exemplo, está vendo ali em línguas, você está falando muito bem, pá, e as pessoas estão ouvindo e julgando. Mas aí, então, se surge um outro com uma outra mensagem, então nós temos que ouvir, reter, nos acomodar, como está mostrando aqui. Se porém vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, não é? E qual a relevância disto, meu irmão? Do dom de profecia. É tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou sua busca lá em 1 Coríntios 14, 1. Por quê? Ele disse o que nisso? Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Ele preferia, irmãos, profetizar, porque aí ele entendia e era entendido, do que só falar em línguas, porque aí é edificação própria do cidadão com Deus, né? Do cidadão com Deus, porque ninguém mais entende, nem ele próprio está entendendo o que ele está falando, a não ser que haja alguém para interpretar, lá aí vem aquele terceiro dom, né? A interpretação de línguas. Então, não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício deste dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Está lá em 1 Coríntios 14, 40. Então, nós temos que ver exatamente isto. Temos que fazer com tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem. Lá em 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 29, irmãos. Né? Tratando-se de profetas, vale apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Não é isso? Então, tem que ver que a pessoa que está falando, se a pessoa tem realmente um comportamento cristão, se é uma pessoa que busca o Senhor, uma pessoa que ora, não é? Que esteja realmente unido ao Pai em oração, que realmente busque a presença do Senhor, busque os dons. Não é? Uma pessoa que realmente busca os dons. Então isso deve ser julgado. Então os crentes de Corinto deveriam julgar. Está aqui escrito. Pois eles possuem 3 fontes distintas. Por quê, mesmo? Porque esses dois possuem o quê? Principalmente de profecia. 3 fontes distintas, que nós até vimos na aula passada. Deus, o homem ou o diabo. Olha aí. O diabo também fala. Entendeu? Então é por isso que o crente tem que estar atento à voz do Senhor. Tem coisas que são profetizadas, meu irmão, que sinceramente dá dó, né? Falar de coisas terrenas, de namoros, namoricos. Meu irmão, Deus está preocupado com essas coisas, meu irmão. Hein? Claro que ele está assim, mas ele vai te dar. Mas para isso, né, pessoas que conhecem a tua vida vão profetizar, muitas vezes fazem casamento que dão em nada, não é? Por quê? Porque orientaram uma pessoa erroneamente. E ele não deu ouvido a quê? A voz do Senhor. Porque a voz do Senhor, como está dizendo aqui, as profecias, elas são para edificação, para consolo e para ensino. Não é? Não para estar distribuindo bênçãos ou namorado para alguém. Então nós temos que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado, muito cuidado com as profecias, meu irmão. E nós vamos ver lá em Jeremias o porquê. Nós vamos ver logo mais. Tá certo? Então veja. Então, as igrejas locais sofrem com essas consequências, irmãos. Então nós temos que ver isto, né? Não obstante estas coisas aqui, como nós estamos vendo, nós temos que fazer julgamento destas coisas. Elas podem vir de Deus, podem vir do próprio homem, né? A profecia vem de Deus, é uma coisa.
Você vai sentir, com certeza vai sentir no coração, entendeu? Deus vai mostrar que é para você. Então, irmãos, temos que ficar atentos quanto a isso, que existem profecias humanas. Eu não falou nada, mas o elemento que se arvora por profeta, porque ele é procurado por muitos, cria fama de profeta, o que na realidade o dom não é dele, o dom é do Senhor, é o Senhor quem dá, quem profetiza é o Senhor. Então, mas ele muitas vezes não está recebendo mensagem nenhuma, mas como ele foi procurado como profeta, ele vai profetizar algo dele mesmo, não é? E a pessoa crendo naquilo, acaba fazendo coisas que vai dar com os burros na água, falando português mais claro. Isso está na Bíblia. E, inclusive, na própria Bíblia ensina que muitos falaram falsas, mentiras, falaram mentiras em nome do Senhor. Não é? Nós vamos ver isto. Nós vamos ler logo mais ali em Jeremias. Certo? Então, veja aqui. Nós temos que ficar atentos realmente a essas coisas. Qual é o propósito na realidade? Porque vemos o quê? O Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Está escrito lá em Mateus 7,15, irmãos. Então procure ver isto. Pessoas que se intitulam profeta para estar entrando na casa dos outros, levando discórdia, outros até cometendo atos absurdos contra a família, fazendo a família pecar, cantando as jovens filhas dos irmãos, muitas vezes até a própria esposa dos irmãos. Quer dizer, então nós temos que estar atentos quanto a essas coisas. Mulheres dando em cima do marido das irmãs, quer dizer, se intitulam profeta. Mas será que existe isso, irmão? Nós vamos ver realmente ali em Jeremias logo mais, meu irmão. Qual é o propósito da profecia? A profecia contribui para a edificação do crente. Porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, e em especial ao de profecia e sua função. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, olha aí, a Bíblia, irmão, ela é uma profecia por excelência, certo? Está profetizada aí coisas para nós, coisas que foram profetizadas lá atrás, há séculos atrás, para o nosso tempo, para a igreja atual, e está se cumprindo. Então veja, a Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também, erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos a tais falsários. Vamos ver, meu irmão, isto aqui. Abra sua Bíblia aí em Jeremias. Vamos ver a palavra do Senhor aqui. Jeremias, capítulo 23. Vamos ver aqui, meus irmãos. Jeremias, capítulo 23, versículo 9 em diante. Diz desta maneira. O título, inclusive, diz assim: contra os falsos profetas. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Aqui, adúltero, meu irmão, é todo aquele que pratica algo contra alguém, não é? Que professa gostar de alguém, professa estar com alguém, mas, no entanto, está traindo. Traição é adultério, não é? Não é só a conjunção carnal, não. Até mesmo pessoas que se dizem crentes, se dizem fiéis a Deus, mas estão praticando coisas erradas. Aqui os versículos da frente vão nos mostrar. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles, veja bem,
Estava lendo o versículo 10, porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão dele, porque trarei sobre eles calamidade. O ano, mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisas horrendas. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam, cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que os alimentarei com abismo, e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atentou? Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia, eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Olha aí, o Senhor falando diretamente, irmãos, ali, duramente a respeito dos profetas daquela época. Porque eles estavam contaminados, pervertidos. Então não é diferente também nos dias atuais, meu irmão. Existem sim pessoas que são usadas por Deus. Veja bem, eu não estou dizendo que todos estão aqui nesse rol, não. Como nem todos os profetas da antiguidade estavam aí nesse rol. Tinha aqueles que seguiam o Senhor piamente, falavam só o que o Senhor ordenava, não é? Mas tinham sua vida santa no altar. Faziam o que o Senhor mandava. Aí é que está. Outros não, faziam tudo o que a carne mandava e depois queriam se arvorar de profetas, iam profetizar para o povo e faziam com que o povo pecasse. É este o exemplo que eu quero mostrar aqui para os irmãos. Pois então, vamos passar para a variedade de línguas. O que é dom de variedades de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fim de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo Stanley Orton, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, estes dons são de menor importância, mas não. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas dos dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios capítulo 12. Não é? Então, qual é a finalidade dos dons de variedade de línguas? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente que está falando em línguas. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exaltam a igreja, mas são para a devoção espiritual do crente, que recebe esse dom à medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado pelo Espírito Santo, que o toca e renova diretamente. Aleluia! Então veja, o falar em línguas, tanto a pessoa que está falando não entende o que está falando, e a pessoa que ouve também não vai entender, não é? A não ser quando é uma profecia, que o Senhor fala na língua própria da pessoa. Então, a atualidade do dom, é preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. Glória a Deus, não é? Então, é um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quanto foi nos dias da igreja primitiva. E a interpretação das línguas, irmão, é a definição do dom. Vamos ver aqui, Thomas Hoover ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo. Por exemplo, existe ali uma pessoa falando em línguas estranhas,
e tem outro que está ali acompanhando, está transmitindo a mensagem, por exemplo, na nossa língua, no nosso idioma, no português, claro. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de observar isso. Eu já tive esta oportunidade, né? Ver uma pessoa profetizando e a outra traduzindo, né? Ali mesmo, simultaneamente. Eu já observei isso muitas vezes. Já vi, já presenciei, já participei dos cultos assim. Não sei se os irmãos já tiveram este prazer, este privilégio. Mas este aqui que vos fala já teve este privilégio. Pois bem, é uma pessoa falando em línguas e a outra interpretando. Não é? Então veja que na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso, Paulo os advertiu dizendo: e se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou mais, quando muito 3. E por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, para que a pessoa não fique falando em línguas estranhas, falando alto, para todo mundo ali estar escutando uma coisa que não está edificando a igreja, e sim a ele próprio. Então ele deve ser comedido, né? E falar, ele ali com Deus, é uma oração íntima. Ele fala em línguas, o Senhor está ouvindo, e ali eles estão ali naquele aquele linguajar, aquele encontro amoroso ali, Deus e a pessoa ali, então ele está sendo edificado. Então ele não deve fazer estardalhaço, como muita gente faz, né, meu irmão? Então nós temos que observar isso. Devemos ser pessoas educadas, não é? Pois bem, e muitas vezes até atrapalha quem está pregando, está falando lá na frente. Então nós devemos ser comedidos, irmão, saber, porque como já lemos aqui, que o Espírito é sujeito ao profeta, não é? Então se nós temos, nós também, assim como falamos alto, nós podemos orar baixo, não é? Ali, introspectivamente, falando em línguas, isso acontece. Pois bem, a diferença entre dom de interpretação e o de profecia, sim, embora haja semelhança, eles são dons distintos. O dom de interpretação de língua necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outrem, de outro dom, não depende, a pessoa simplesmente fala, né? Cheia do Espírito Santo, meu irmão. Tem esse porém, tem que ser uma pessoa de vida ilibada, não é? Que tenha credibilidade realmente, irmão, possa ver que é um cristão, cheio do poder de Deus, né? Com sabedoria de leitura da palavra, para transmitir a mensagem do Senhor. Não é qualquer um não, meu irmão, porque Deus não usa vasos impuros. Apesar de ter feito a jumenta do balão falar ali, mas foi algo necessário, não é? Até a palavra de Deus diz assim, que se estes se calarem, se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Mas isso será uma coisa extraordinária, se não houver quem fale. Mas graças a Deus sempre houve, né? Desde que Jesus Cristo, desde que o mundo é mundo, sempre houve aqueles que obedeceram a Deus e falaram às pessoas a respeito de Deus, profetizaram a respeito de Deus e continuam profetizando. A Bíblia está aqui para isto. Então, esta é a nossa lição de hoje. Então, nós temos que observar isso, né? Que existem essas três coisas e a nossa lição de hoje se atém a isto, meu irmão, não é? Como nós já falamos, não é isso? Então, nós temos que ver que realmente são manifestações sobrenaturais da vida de Deus e não pode ser utilizado na igreja de forma incorreta, não é? Não pode ser de forma incorreta. Então nós temos que ver profecia, variedade de línguas e interpretação. Então, nós já falamos sobre esses três tópicos, né? Então, com isto, eu creio que fica esclarecido para nós, para os irmãos, o uso destes dons. Conclusão, irmãos, ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados sensacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia,
com sabedoria, decência e ordem. Como está escrito lá em 1 Coríntios 14, 39 e 40, que nós já lemos. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Aleluia. Então, irmão, quais são os propósitos da profecia? São 3. Exortar, consolar e edificar. Esses são os propósitos da profecia. Quais são as 3 fontes de onde pode proceder as profecias? Elas podem proceder de Deus, podem proceder do homem e podem proceder do diabo. Que nós tenhamos cuidado com isso. Segundo o teólogo Thomas Hoover, o que é o dom de línguas? É a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende. O falar em línguas estranhas, não é? O falante não entende e nem as pessoas que estão ouvindo entendem, não é isso? Isso é para fins de louvor, oração, ou até mesmo para a transmissão de uma mensagem divina, porque há quem esteja falando em línguas e ao mesmo tempo profetiza. Tá certo, irmão? Ele está falando em línguas e ao mesmo tempo está falando profecias ali, intercalada com falar línguas. Pois bem, e qual é a finalidade principal do dom de variedade de línguas? É a edificação da vida espiritual do crente. Então, segundo a lição, irmão, o dom de interpretação de línguas, nós temos que defini-la. É o quê? É a habilidade de interpretar no próprio vernáculo ou no próprio idioma aquilo que foi pronunciado em línguas. Aleluia. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que nós possamos crescer como pessoas dignas de servir ao Senhor, possamos crescer espiritualmente e não continuarmos meninos, não é? No conhecimento da palavra. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essas palavras que vieram esclarecer-nos, Senhor, a respeito da profecia, da interpretação de línguas e do falar em línguas estranhas. E assim, Senhor Deus, que possamos crescer a cada dia, espiritualmente falando, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, ó Pai. E assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.